Bom dia, terceiro ano de Geografia, vamos para a semana 2. Vamos fazer o capítulo 2 e o 3, né? Aquele esqueminha nosso para a gente agilizar o processo e aquela aulãozinho de Enem, tá? Capítulo 2 fala sobre as energias, né? Sobre os tipos de energia, sobre aquilo que a indústria lá do capítulo 1 utiliza na sociedade. Tanto a sociedade como todas as cidades, quanto as indústrias, especialmente, né? Então a matriz, o gráfico que representa a energia no planeta é uma energia não renovável. Nós temos a prevalência do petróleo, gás natural e carvão mineral, tá? Esses elementos eles foram constituídos, como vocês têm na aula de biologia e química, ao longo de milhões de anos, né? A água salgada, ali a água do oceano, junto com restos de animais, de vegetais, foram ali se decompondo, se sobrepondo até formar o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O petróleo ele é destilado, ele é separado a partir de temperatura. Você coloca o petróleo a 20 graus, aí sai, por exemplo, um elemento, a gasolina. Coloca a 40 graus, aí sai a borracha. A 60 graus, sai o óleo diesel. Então você vai aumentando as temperaturas, obviamente em larga escala, né? Grandes turbinas, grandes empresas, né? As refinarias, e eles vão refinando, retirando o petróleo, todos os produtos que nós podemos utilizar, tá? Nós temos aí na matriz, cada vez mais, a utilização e a tentativa de utilização de energias renováveis. Por quê? Para não se depender tanto do mercado do petróleo, que geralmente as bacias de petróleo ficam no Oriente Médio, tem grande quantidade também na Rússia, nos Estados Unidos, descobriram aqui o pré-sal no litoral brasileiro e em algumas outras áreas, mas é difícil a retirada, né, a prospecção, é caro e demorado. Então, o crescimento da matriz é cada vez mais para energias renováveis. Então, dentro das energias renováveis, aquelas energias que se renovam com a natureza, nós temos aí a hídrica, obviamente, água, né? Então você vai colocar em um rio de Planalto uma turbina, essa turbina vai se movimentar com a força d'água, que fica reprisada e vai gerar energia. O Brasil, os Estados Unidos e a China são alguns dos campeões nesse tipo de energia. Nós temos a energia solar, o painel solar que começa a absorver os raios solares para gerar energia também, né? Temos a energia nuclear, né? Que é a partir da fissão nuclear. Só os países desenvolvidos têm acesso a esse tipo de energia, né? Apenas os países desenvolvidos. Por quê? Ou os que têm acesso em pequena escala. Por quê? Nós temos aí um perigo nuclear de você criar armas nucleares em vez de criar energia. Então apenas a elite controla, e se algum país começa a produzir armas nucleares, logo ele é cortado, ele tem sanções econômicas, como o Irã e outros, Coreia do Norte e outros países em geral, tá? Temos a energia geotérmica, que vem lá, a energia do fundo do nosso planeta, né, do núcleo do nosso planeta. Aí a biomassa, que é a queima de restos orgânicos. A energia eólica, né? Então a mesma coisa, você coloca lá uma hélice de ventilador, como se fosse uma hélice de ventilador, né? Uma hélice, ela vai se movimentando com a força do vento e aí vai gerar energia. E temos aí em geral uma maior porcentagem, um crescimento aí, principalmente da energia hídrica, né? A utilização da energia hídrica, a matriz energética. Porém, a indústria mundial, o comércio e o capitalismo mundial ainda é dependente dos recursos não renováveis, carvão, petróleo e gás natural. Em relação ao sistema de transportes, que é o capítulo 4, matriz de transporte. Então, um país que quer ser desenvolvido precisa ter uma matriz diversificada, não é? Não é o caso do Brasil, nós dependemos da matriz rodoviária. Se houver uma greve dos caminhoneiros, para a economia do país, nós dependemos dessa matriz, não é? Então, quais são os tipos de transporte? Os mais utilizados no planeta são o rodoviário e o marítimo, né? O rodoviário dentro dos países, o marítimo para transações entre países, tá? O rodoviário e o ferroviário ali.
Depende, em alguns países é mais ferroviário, em outros países é mais o rodoviário. Por exemplo, na Europa, nós temos a utilização muito do ferroviário porque a malha ferroviária europeia é antiga. Foi feita lá no século XIX, século XVIII, durante a Revolução Industrial. Então tem uma malha competente que liga todos esses países europeus. Então o transporte ferroviário é mais utilizado. Por exemplo, nas Américas e em outros países, o transporte rodoviário é uma matriz fundamental. Então nós temos aí o marítimo, que é para as grandes exportações. Por que o marítimo, né? Não poderia ser o aéreo? O aéreo tem deficiências, ele é caro. Um aeroporto é caro, a manutenção do avião é caro, o espaço que o avião tem é pequeno para carregar grandes cargas, então o aéreo ficou mais para turismo ou artigos de luxo de pequena escala, né, sob encomenda. Nós temos o dutoviário, que são canos, né, dutos, e aí vai transportar gasolina, óleo diesel, né, líquidos, fluidos. Nós temos o hidroviário, que aí são construídas hidrovias, ou seja, você pega um rio de planície, você constrói uma hidrovia, né, uma rodovia de navios. E você tem, óbvio, o ferroviário, que é um dos mais antigos aí em muitos países, por exemplo, na Rússia e na Europa ainda é muito utilizado o transporte ferroviário, né? Mas ao longo do tempo ele começou, por pressão das grandes empresas automotivas, a ser substituído pelo rodoviário, mas o transporte ferroviário também é uma boa alternativa por ocupar menos espaço no trânsito, né? Porém, ele não é tão ajustável quanto o rodoviário, porque a ferrovia tem aquela linha fixa e segue aquele caminho, né? E você pode, para você construir uma linha ferroviária é muito custoso, é muito caro, é um aspecto negativo do transporte ferroviário. O rodoviário não, você consegue interligar mais um país grande, mas para um país pequeno, como por exemplo a Alemanha, o transporte ferroviário e o hidroviário são os ideais, tá? Então, um país diversificado, um país que quer ser desenvolvido, precisa ter uma matriz diversificada ou saber as suas condições e capacidades climáticas. Por exemplo, um país pequeno consegue sobreviver com o transporte ferroviário. Um país grande não, precisa de um transporte rodoviário. Um país pequeno consegue exportar suas mercadorias, se for de alto padrão, através do aéreo. Se for em larga escala e matéria-prima, é só através do navio. Então nós temos aí uma gama de opções a partir das características daquele país ou daquele grupo de países, tá bom?